Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 20 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, de um modo geral, a liturgia de hoje parece nos pressionar e colocar diante de cada um de nós uma decisão a ser tomada. A primeira leitura, retirada do livro dos Macabeus, nos mostra um grande desastre religioso acontecendo naquele período histórico. Um novo rei subiu ao trono e ele determinou que todos os costumes antigos fossem esquecidos, pois queria fazer aliança com os povos pagãos. Reparem que a luta entre a fé verdadeira e os costumes pagãos não são de hoje, não são de agora. Isto já é muito antigo, povo de Deus. Vejam como o inimigo é ardiloso em todo o tempo da história, visto que a primeira leitura enfatiza que muitos israelitas, além de sucumbirem aos novos decretos do rei, ainda seduziam outros mais para que todos praticassem o que o rei estava determinando. Simplesmente um absurdo, visto que deveria haver respeito por cada pessoa que deseja praticar a profissão religiosa de seus familiares. Ou seja, no caso do povo de Israel, mesmo que outros não aceitassem o Deus único de Israel, deveriam respeitar a religião escolhida pelos israelitas que sempre foram mais fiéis. Mas não quiseram assim. E por isso, este cenário passa também a ser um grande e precioso exemplo a todos que praticam e professam o cristianismo. Cada cristão que realmente é adepto e praticante da fé deve sempre se perguntar se a própria vida que está levando no seu dia a dia é uma conduta reta de acordo com os moldes cristãos que Jesus nos deixou como seguimento. Ora, pensamentos como estes são muito importantes em razão de que em momentos de provas religiosas devemos sempre defender o que professamos, até se nos custar a vida. No caso da primeira leitura de hoje, percebemos que nem tudo está perdido, em virtude de que um número, mesmo que seja baixo, mesmo sendo em menor número e em grande desvantagem, preferiram permanecer na fé do Deus único de Israel. E olha que interessante, mesmo sabendo que eles iriam ser executados, este pequeno número não abandonaram a fé abraâmica, a fé israelita. Um grande modelo de vida a ser diligentemente observado e seguido, visto que não são poucas as perseguições que a fé cristã sempre sofreu desde o seu início. De fato, alguém poderia perguntar, mas o que ganho morrendo pela fé em Jesus Cristo? Ora, muita coisa, a começar do maior de todos os prêmios, a vida eterna. Outros ainda poderiam dizer, mas eu nunca vi a vida eterna, ela existe?
E aí então parece que este tipo de caminho, da reflexão nos convida a meditar rapidamente sobre a confiança ou a fé, que às vezes, dependendo do contexto, podem ser vistas como sinônimos. O autor da carta aos Hebreus diz que a fé é algo que não se pode ver. A fé exige confiança total, pois ninguém nesta vida viu a vida eterna, a não ser, como é descrito nos evangelhos, que os apóstolos e os primeiros cristãos viram o Senhor ressuscitado, ou Pedro, Tiago e João, que experimentaram a ressurreição e contemplaram a glória eterna no Monte Tabor ao lado de Jesus. Enfim, no evangelho de hoje, temos um exemplo concreto do que é a fé. Jesus está indo a Jericó e um cego ouviu dizer que Jesus iria passar por ali. Vejam o que é uma atitude de fé. O cego somente ouviu dizer sobre Jesus, pois está claro que ele não enxergava. Aqui está um exemplo da vida cotidiana sobre a virtude da fé. A visão daquele homem tinha deficiência, ele não enxergava e talvez possuía a audição mais aguçada. Enfim, na prática, ele não via Jesus, só ouviu falar. Ele não sabia nada sobre a aparência física de Jesus. Entretanto, ele confiou, ele teve fé. E mesmo sem ver Jesus, ele gritou, pediu, clamou a Jesus insistentemente que o escutasse. Notem que o Evangelho mostra algumas pessoas que queriam calá-lo. Parecido com a história da primeira leitura de hoje, que o rei queria acabar com a fé do povo de Israel. No entanto, se diz no cenário do Evangelho que o cego gritava ainda mais alto. Ou seja, ele não desistiu e mesmo sem ver o que poderia acontecer, ele continuou a clamar por Jesus. Por fim, Jesus o escutou e o chamou e perguntou o que ele queria. O cego pediu: "Que eu veja, Senhor." Jesus disse: "Enxergue", e logo o curou. Disse em seguida: "A tua fé te salvou." Notem que nesta cena, Jesus ressalta a grande importância de crer no Filho do Homem e nunca desistir. Mesmo que outros obstáculos queiram nos fazer desistir da fé que professamos. Querido povo de Deus, por isso é muito importante praticar a fé recebida desde o dia do nosso batismo, pois será a fé a nos salvar, seja de nossas dores físicas, corporais e mesmo enfermidades, como no caso do Evangelho de hoje, mas principalmente será a fé a nos conduzir ao reino que Jesus preparou para todos os seus eleitos. Não vacile, não deixe absolutamente ninguém tirar de sua vida o que Deus lhe deu. Creia na vida eterna e a busque, a começar de agora. Deus abençoe você e toda a sua família.